Boa tarde a todos. Live 1 hora da tarde, esse horário bom pós-almoço, né? Que a gente pode estar aí tirando esse tempinho, saindo de casa, né? Hoje nós temos uma live extremamente especial, porque nós vamos estar falando com a Carol Becker, tá? E ó, já entrou aí. Vamos lá, Carol. Vamos lá começar então? Vamos lá ver. Boa tarde aí a todo mundo. Só aguardando a Carol entrar. Oi! Boa tarde, Tudo querida! bom? Tudo ótimo, e com você? Como você tá? Não, tô bem. Tô super feliz de poder fazer esse papo com você, como a gente estava falando hoje de manhã. Ah, eu também estou. Eu estava já ansiosa por isso. Vou ajustar aqui o celular. Já Então, estava ansiosa por isso, né, de poder conversar um pouquinho com você. Você é aí da Argentina, eu aqui do Brasil. Coisas boas da internet, não não é é? mesmo? Nem tudo é ruim, né? Mas pelo menos eu falo assim que a internet, pelo menos, ela dá a possibilidade da gente poder ampliar, né, a comunicação, né? Todo mundo dá esse papo, que internet é ruim, gente, a internet é muito boa, a gente não sabe Tem usar, que não é saber mesmo? usar. Eu sou super a favor da tecnologia e da internet, uma vez que a gente use pro que é bom, né? Eu tenho um filho de dois Exatamente. meses, meus pais não conheceram o bebê ainda, mas todo dia de manhã eu ligo para minha mãe e ele já escuta a voz, já sabe que é minha mãe, já busca aquela voz. Tem que saber usar. É bem isso, né? É bem isso. A gente consegue fazer essas coisas. Antes a gente não tinha disso, né? As pessoas tinham que Exatamente. ir até É. lá, Como é que eu vou né? E a privar, distância né? atrapalhava muito. Vou privar meus Ah, é? pais Não, conhecerem sem dúvida. o neto e ele de conhecer os avós. Que seja a voz, que seja Ah, pela imagem, mas que possa conhecer, né? Mas em. não, mas ele ali É, petitinho, falando de desenvolvimento infantil, ele petitinho, você está treinando o ouvido ouvido. dele para a questão da voz, para a questão da imagem. Quando ele ficar maior, ele não vai ser uma figura É, desconhecida, porque ele vai ter na memória dele a voz, né? não, é Então, exatamente isso que eu assim, penso. Ele vai na voz, tanto que ele já escuta, ele não fica olhando para a tela. Né? Eu fico fazendo, tomando café, uhum. arrumando meu café e conversando com a minha mãe, e ele escuta e Ele fica no meu tá colo. com dois Tá meses, com dois Carol. meses. Ah, então ele tá enxergando tudo, tudo É, borrado ainda. por isso que eu falo, não é que tá Não, então enxergando. vai fazer muito mais sentido para ele o É, ouvir, é. né? Para ele estabelecer o vínculo do que o ver na tua Pois conjuntura. é, mas vínculo, né? Assim gera o vínculo, né? Não. O mais importante, na verdade, é essa questão, né? De ter o vínculo. Porque, É, gente, boa é a coisa mais boa do universo, não? é muito gostoso, Uh, né? vai ser bom. E a gente que mora Carol, fora, vamos começar essas conversas vamos, agora? Eu bora. tô super assim, eu tava super ansiosa, porque eu não sei se você sabe, mas a base da psicopedagogia, antes de chegar no Brasil, ela é argentina, né? Não, eu sei um pouquinho, não sei muito não sei igual você não, mas sei um pouquinho. Então eu falo assim, que quando você comentou a respeito, né, das experiências em educação que se tem aí, né, em relação a essa diferença, essa dinâmica de escola-família, né? Eu fico pensando porque parece que a nossa conjuntura no Brasil, apesar de ser um país grande, rico, aquela coisa toda que se fala, nesse sentido parece que se perdeu. Né? E aí eu falo que a psicopedagogia de vez em quando me dá um pouco de esperança nisso, porque a gente preza muito por essa questão da educação ampliada, né? Não é só aquela educação que a gente vê em livros. Tanto é que eu falo que o meu trabalho hoje é realmente mostrar que o desenvolvimento da criança não começa na escola, né? Ela Não, começa na barriga da mãe, na verdade, é, né? Então, assim, quando a gente vê um local que consegue ampliar esse sentido, é muito enriquecedor, né, para a gente como profissional, como pessoas, até para poder exigir isso de outras, né, dos nossos políticos, né, das instituições, para que a gente também possa ser agraciado de uma nova perspectiva da educação, não é mesmo? eu acho que isso.
assim, contando um pouquinho para entender o cenário, né? Entender onde eu me insiro nesse contexto de estar em outra escola. Aí eu tô aqui com meu pequenininho chorando, peraí que eu pego ele. Deixa ele participar, é isso Ele tá mesmo. aqui, peraí. Deixa eu pegar ele. Peraí. Ui. Vai participar ele Oh, hoje. meu Deus do céu, uma Fala, vamos live de participar. filhos. Então, assim, eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos agora. Tenho um menino de 8 e tenho o Luquinhas de 2 meses. A gente já mora aqui na Argentina tem mais de 5 anos. Esse é o 6º ano que eu tô aqui e a gente veio pelo trabalho do meu marido. Então, assim, minha filha chegou a estudar em escola no Rio. A gente é do Rio de Janeiro. Meu filho estudou 1 ano só o jardim de infância. Então, assim, quando eu cheguei aqui, a escola me pareceu muito diferente. Muito diferente. Em que sentido? Em que Então, sentido? Vamos lá. no começo eu fiquei um pouco assustada, assim, do que eu vi, assim, enquanto eu via todas as amiguinhas da minha filha fazendo prova na primeira série, né? A minha filha não fazia. E eu falava, gente, isso vai dar errado. Como assim? Não vai dar certo. E por outro lado, o meu filho com muita dificuldade em se adaptar na escola, na creche, né? Muita dificuldade, enfim. E aí eu começo a pedir ajuda para a escola, né? Eu falo, olha, se não for para ele ficar bem na escola, ele não vai para a escola, ele vai ficar em casa porque ele tem 3 anos, ele não precisa ficar na escola. E a escola, assim, nesse momento, virou para mim e falou assim, não, em vez de você tirar ele da escola, você entra na escola. Você vai fazer... Aí na Argentina eles falaram isso? Aqui na Argentina. Então, assim, isso para mim foi já um tipo, peraí, eu faço parte da escola. Nossa, diferencial enorme, né? Eu vou fazer parte da escola, ou seja, meu filho que tinha dificuldade, que chorava, tinha amiguinho que mordia, batia nele. Eu falei, em vez de eles estarem me botando para fora da escola, eles estão fazendo o contrário, né? Vem você para dentro. Manda para dentro. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, assim, num dia que meu filho chorou muito para entrar, e eu falei, hoje é o último dia que ele chora, ele não chora mais para entrar, eu tô indo embora. Eles falaram, não, você fica. Você e ele ficam. Você vai para dentro da sala de aula. E eu fui para dentro da sala de aula. E eu passei... Nossa, para dentro da sala de aula? Para dentro da sala de aula. E fui ver a dinâmica. Mas peraí, vamos lá. Nossa, você está me mostrando uma coisa que eu tô quase mudando para Argentina. Então vamos lá, peraí. Pergunta. Me fala qual é a realidade das salas de aula. O seu filho estuda numa escola municipal ou numa escola pública? Não, é particular. Pública ou particular? É uma escola particular. Tá. A gente tá numa... Quantas crianças tem por sala? Eu acho que naquele momento tinha umas 12 crianças e 2 professoras, mais uma assistente. Posso estar equivocada. Eram 2 professoras e uma assistente? E mais uma assistente que ela revezava entre as salas, ela não ficava só em uma sala. É como assim... Então era como se fosse para nós aqui, a gente chama de... Ai, gente, como é que chama? Professora eventual. Eventual, é a que fica rodando. Isso, é aquela que você precisa pegar alguma coisa fora, ela vai e traz. Você precisa levar a criança até a porta, por exemplo. Ela leva. Então, ela caminhava entre as salas de aula. Sim. E eram 2 professoras, porque o colégio ele é bilíngue. Ele um turno é espanhol, o outro turno é inglês. E não é que são matérias divididas, é assim, é simplesmente... Em um momento... A matéria... Não, aí é o bilinguismo real, né? A matéria... ou seja, a minha filha que é mais velha faz matemática em inglês e matemática em espanhol. Não é que algumas matérias são em um idioma e outra em outro, não. E eles ficam o dia inteiro, de 8 até as 4 da tarde. Nessa época que meu filho era pequenininho, não. Era de 8h15 às 11h15. Entendi. E assim, então ela me chama para dentro da sala de aula para eu entender a dinâmica da sala. Né? E aí eu fui observar, e aí ela falou assim, você quer ler uma história? Eu falei, quero. Eu gosto de ler, eu falei, vou ler uma história. Então juntei as crianças. E você leu para todos? Você sentou e leu uma história para todos? Isso. Então eu sento no chão, leio a história para eles, brinco com eles, brinco com todas as crianças, participo do lanche deles. Eu virei uma pessoa a mais
mais. Isso, depois, conversando com o psicólogo da escola, era para dar um pouco, para fortalecer o Gustavo, que é meu filho. Que a minha presença fortalecia ele ali, até mesmo para o psicopedagogo e para o psicólogo da escola entenderem quem era o Gustavo. Né? E isso foi outra coisa que Isso aconteceu logo que vocês mudaram? Não, então, ou... não, ele se adaptou super bem os primeiros meses. E aí, quando chegou junho, aí deu errado. Aí começou o chororô. Então, tipo assim, as aulas começam aí no Em fevereiro. Não, em fevereiro. Começou em fevereiro, super bem. E aqui outra coisa que é engraçado. Porque a adaptação das crianças, a gente fala que é uma adaptação eterna. Quando termina a adaptação, acabou o ano. Porque a gente começa. As crianças ficam 1 horinha e os pais ficam do lado de fora esperando. Só que essa 1 horinha dura um mês. E aí a gente fica... Os pais esperando 1 hora na porta enquanto as crianças entram e voltam. Isso no início de fevereiro. Isso é início de fevereiro. E aí que eu volto para aquela história da comunidade. Porque não é que eles falam assim, não, pode ir cada um para sua casa e volta daqui a 1 hora. Não. É todo mundo do lado de fora, começando a conversar e a se conhecer. Que legal. Então, assim... Isso durante um mês. Então deu tempo de você conhecer uma parte de gente de pai ali, né? Deu para conhecer, mas, de novo, estou em outra cultura, não falava espanhol. O argentino, ele é muito fechado no primeiro momento. Depois que ele é seu amigo, cara, ele é seu amigo, ele tá aí com você. Mas no começo não é. O acesso é mais difícil, então. Então, assim, eu sentava lá sem entender nada e só ficava com raiva da escola, né? Que eu falava, gente, não me deixam ir embora. Tem que ficar 1 hora esperando com esse povo aqui que eu não entendo nada, que eles não me entendem nada. E eu, assim, meio revoltada. E depois que você passou por isso, como que você vê essa espera hoje? Totalmente necessário e fundamental. Porque se eu não consigo construir um vínculo com os pais dos amigos dos meus filhos, eu acho que muita coisa dá errado. Porque agora que eu tenho uma filha começando a adolescência, eu vejo a importância dessa conexão com os pais. Da gente poder falar assim, gente, você viu o que nossos filhos estão fazendo? Ai, não estou de acordo, o que vocês estão pensando? Ter essa liberdade para falar isso para eles. E eu acho que a escola, pelo menos assim, não posso dizer de todas as escolas da Argentina, mas posso dizer de onde meus filhos estão. Da sua experiência. Da minha experiência. É uma coisa que eles insistem, que os pais se conheçam, que eles geram ambientes para que a gente se encontre, né? Para que a gente converse, eles estimulam isso. Nossa, e o tanto que isso é importante, né? Porque pensa, eu não sei como na Argentina, mas a experiência que eu tenho aqui em Uberlândia, os pais se encontram quando existe uma convocação de pais para uma reunião de pais, alguma coisa assim, ou em alguma festinha que tem, por exemplo, recentemente, umas 2 semanas atrás, foi a festa junina, né? Nossa, aqui na escola da minha filha, que eu amo de paixão, sou muito suspeita de falar. E eu gosto muito de participar justamente para perceber o movimento, né? Para ver como que isso está acontecendo, né? Como está, né? Apesar da gente saber que a festa é uma coisa muito controlada, né? A escola tem um certo controle em relação ao que acontece dentro de uma festa escolar, ou até mesmo das reuniões de pais, né? É tudo muito controlado, não é a escola viva, né? O dia a dia da escola. E assim, inclusive nessas situações, eu já acho difícil conhecer um pai, conhecer um... Que você tá Às vezes só daqueles que a Maria Eduarda tem conexão com a filha, ou é amiguinho, mesmo assim, eu não conheço. Peraí, Carol, peraí rapidinho que eu vou passar aqui. Não, fique em paz, fique em paz. Peraí que eu passo aqui. Se chama maternidade real. Listo. Aí, pessoal. Pronto, chegou aqui. A minha funcionária... Não disse maternidade real, sabemos. Não, eu faço questão, mudei. Então, assim, a gente não tem muito tempo para poder fazer isso e eu não vejo a escola. Eu não vejo nem por parte da escola e também nem por parte dos pais. Entende isso? Entendo.
Entendo, porque eu vejo muitos dos pais estrangeiros que vêm para cá, porque a escola acaba sendo uma escola que recebe estrangeiro, né? Ela tem esse Aham. slogan que ela quer ser a escola que recebe estrangeiro. E você vê os pais não querendo se envolver, né? Eu separei aqui alguns exemplos que eu vejo onde é uma tentativa da escola em gerar comunidade, né? Ela faz um evento, uma quermesse, todos os anos, uma quermesse beneficente, que é para juntar, arrecadar dinheiro para ajudar outra escola. Essa Certo. quermesse, que como seria a nossa festa junina, ela é organizada pelos pais. Não é a escola que organiza. Então, os Que pais legal. se juntam por sala ou por nacionalidade, porque a gente junta, são dois momentos, né? Uma feira internacional, que aí os países que estão na escola fazem um stand para contar um pouco da sua história, apresentar um pouco da comida, fazer Que alguma legal. coisa do seu país. E quem arma tudo são os pais. Que legal, gente. Não, eu fico pensando como que é a criança vendo o pai se envolver num local que é, assim, Que, é, essencial que eles para passam a criança, horas. sabe? Então, tipo assim, deve ser. Eu fico pensando, né, a gente fala muito da questão da motivação dos pais para o estudo dos filhos. Quer algo mais motivador do que isso? O pai está dentro da escola, é super motivador. Eu vejo as crianças ficam felizes quando a gente arma a nossa mesa do Brasil com as cores. Os que são mais velhos querem ajudar no stand, né, trabalhando, fazendo a venda, querem participar, né, e ficam felizes. Adoram falar assim, vai lá buscar o amiguinho, vem cá ver que minha mãe está aqui. Vai lá na professora, ai professora, vem cá comer brigadeiro que minha mãe fez. É assim, eles crescem, né? Eles ficam enormes de satisfação, de Mas alegria. lógico, é o meu pai, é a minha família, é a minha cultura, fui eu que fiz. Porque, na verdade, se a gente for pensar, né? Porque assim, eu falo que em educação a gente tem muitos problemas. Muitos. Né? Eu falo que talvez a falácia seja um dos piores. Né? O povo ama uma verborragia, um é isso, e crianças autônomas, e no final das contas a prática não vai muito por aí. E eu fico vendo que é uma situação tão simples de você resolver, não está pedindo nada. Ó, não exige dinheiro, não exige nada de governo, nada. Exige disponibilidade. Exatamente. Disponibilidade. Mas disponibilidade, não. Porque assim, às vezes tem uma mãe que não é tão boa para cozinhar, né? Mas é uma mãe excelente para fazer um enfeite. É uma mãe que vai ficar na porta acolhendo as pessoas. E esse senso de ser cooperativo para uma comunidade Servir, né? tira um pouco essa questão da criança é meu, eu quero. Porque não tem o eu, tem o nosso, É a né? construção Muda do um pouco. nosso. Exatamente. Nossa, que sensacional. Aí me fala um pouco mais. Aí tem essa quermesse e os pais participam. Existem outros momentos? Não existem. Existem outros momentos que eu vejo assim que fazem muita diferença nessa relação escola-família, né? Tem no final do ano, até o final da primária, eles têm uma apresentação de final de ano, né? Como as crianças fazem para os pais. Aqui tem, além disso, os pais fazem para os filhos. Então, a gente se organiza para fazer uma apresentação para os filhos. E, de novo, mais uma vez, é toda uma obra musical organizada pelos pais. E aí entra onde cada um que tem a sua maior habilidade vai trabalhar, né? Sei lá, eu sou boa para as fantasias, eu posso ir buscar as fantasias, eu sou boa para fazer coreografia, então quem faz a coreografia é uma outra mãe, eu vou participar e vou dançar. Então, assim, cada um faz ali o que melhor entende que consegue entregar para as crianças. E aí, quase nos últimos dias de aula. E as crianças sentam todas no chão e os pais fazem a apresentação para os filhos. De novo, assim, eles ficam felizes. Quando vem que a mãe subiu no palco, é minha mãe, dá tchau. A gente morre de vergonha, mas a gente faz. Mas quem são as plateias? Quem é a plateia? Não, é o ser humano que a gente mais ama, né? Porque é só a razão de toda a nossa existência na Terra, vamos pôr assim, né? Mas assim, para mim foi uma desconstrução muito grande, porque eu vim a escola, que eu adorava, a escola no Rio também,
Mas eu não conhecia isso, até porque a minha infância não foi assim. Não sei, minha mãe deve ter entrado na escola 2 vezes, uma para me matricular e outra para pegar meu diploma. Né? Essa é a nossa realidade, né? A gente tem outras escolas que têm uma dinâmica que tentam essa entrada aí com as famílias e tudo mais. Eu não sei em relação à cultura da Argentina, né? Porque essa questão familiar, ela depende muito aqui no Brasil, né? A gente tem um descompasso cultural muito mais por conta até dos regionalismos que a gente vê, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Sul, que tem a questão alemã é muito forte, né? Então, assim, são pessoas mais fechadas também, que talvez devem sofrer um pouco dessa interferência aí com o Uruguai, etc., né? Que é um povo mais fechado, o mineiro também é bem, né? Que a gente come pelas beiradas, vamos dizer assim, né? E também tem uma cultura diferente. Então, obviamente, a gente vai ter espaços escolares diferentes. Então, a gente vê algumas coisas que há uma tentativa dessa busca, mas também há uma reclamação muito grande dos pais não estarem na escola também. Eles não da querem vontade estar. dos pais não Eles não estarem. Como que isso estar. funciona aí? Como que isso funciona aí? Eu vejo alguns pais que também não querem estar, mas assim, a escola, não é isso que a escola busca, não é isso que ela valoriza. Então ela não muda os conceitos dela porque os pais não querem participar. É como se dissesse assim, Ela faz. se você Mas não e os quer... pais que não participam? Eles simplesmente não participam? Mas são poucos. Porque é isso que você falou, né? É o nosso filho que está lá. É o nosso filho que depois fala, mas mãe, você não vai participar? Ano passado, por exemplo, eu não dancei, né? Nessa apresentação de final de ano, porque eu estava gravidíssima. Eu não tinha a menor condição de dançar. E os meus 2 ficaram assim, poxa, você não vai dançar? Eu falei, gente, eu não tenho condições de dançar. Eu vou ajudar em outra parte. Eu não vou estar lá em cima, mas eu vou estar ajudando em outro lugar. Ah, então tá bom. Então, assim... Eles entendem que pelo menos você participou de alguma forma. Isso, então assim, as crianças pedem para os pais, né? Que de alguma maneira participem. E começa a ficar difícil a gente dizer não o tempo inteiro, né? Como eu falo, são vários... a escola tenta de várias maneiras essa construção de comunidade, né? Entrada. Ela não tem medo do pai dentro da escola, não, na verdade. A sensação que não, não. De maneira alguma. Assim, eu não vejo isso aqui. Tudo bem, você tem, assim, por exemplo, tem coisas assim que o pai não entra. A criança esqueceu alguma coisa em casa do seu material, o pai não pode ir na escola entregar. Não pode. Né? Então, um pouco a criança é penalizada lá dentro porque ela esqueceu. Se encontra outra maneira de suprir aquela necessidade. Por exemplo, meus filhos fazem, como chama? Violino na escola, que é obrigatório. Nossa, esquecer o violino em casa é certeiro uma tortura. Não, é certeiro uma vez por mês eles esquecem. Porque é tanta coisa que já leva lancheira, porque fica de 8 às 4. É integral, né? O segundo dia todo. Então sempre esquecem o violino. Já sabem que não pode, que eu não vou poder levar. Lá eles vão encontrar uma maneira que ele faça a aula. Mas assim, no começo do ano começa assim, né? Sempre esquecendo. Chega no final do ano, nossa, mas eles não esquecem de jeito nenhum. Eles não esquecem. Mas é porque isso é dar autonomia para a criança, né? Olha, é sua responsabilidade saber que o violino é seu. Então você vai levar para a escola. Se você esquecer, não tem como voltar. Você vai fazer a aula do jeito que tá. Não esqueça na próxima. Isso é construção de autonomia, né? Então, porque você não precisa explicar né? E a criança não é a criança não é penalizada lá quando ela esquece. Ela tem a aula do mesmo jeito. Ela tem a aula do mesmo jeito. Porque é isso que você falou, é a construção da responsabilidade. É entender ali que, né, na verdade, quem está sofrendo mais é ela por ter esquecido. Não precisa de nenhuma outra penalização, né? A própria... O professor não fica, você esqueceu, vou ligar para sua mãe. Vai nota no caderno porque esqueceu o violino. Claro que se você não levar nunca, você vai receber uma nota porque talvez está acontecendo alguma coisa, né? E a escola vai te mandar, olha, tem 4 semanas que não traz um instrumento. Mas então, é isso que a escola recebe os pais, recebe, mas também não é que é em qualquer momento, né?
É sempre com um Essa, olhar essa entrada educativo. sua que você falou foi num processo que o seu filho estava chorando e sofrendo muito para chegar. Isso, ele estava no jardim de infância, ele tinha 3 anos, né? Ah, tá. E foi muito legal Entendi. porque a escola já tinha isso, que era o pai, isso no jardim de infância, que é o pai ir para a escola para ler algum conto. Então eu participei Ah, disso e isso ajudou muito o meu filho, né? De me ver dentro da escola, dos amigos verem que ele tinha alguém por trás dele também, né? entendi. Aham. Porque Deu força, né? Minha mãe é, está aqui, olha. Minha eu não mãe. tô sozinha. Uhum. Né? Que coisa E, legal. E me então, fala aqui, bem, seus filhos têm um de... Peraí, quantos 12, anos eles estão agora? a minha filha vai fazer 12 agora esse mês, meu filho tem 8 12, e 8 8 e 2 meses. e 2. Tá, o de 8. Então ele passou pelo processo de alfabetização Passou. aí. Como que foi isso? Essa é uma super história. Então vai, É, gostamos. Essa que nós queremos, vá. porque, e não só ele passou pelo processo de alfabetização aqui, como Como bilíngue, né? bilíngue na pandemia. Oh, Então, assim, não posso dizer conte. que foi assim, a escola teve toda a intenção de ajudar e com isso eu tinha reuniões com o psicopedagogo mais frequentemente, mesmo na pandemia. Então, Uhum, fazia as reuniões por Zoom para ele ir me orientando como eu tinha que conduzir com meu filho. Então, algumas uhum, instruções foram muito claras. Assim, a gente vai fazer um idioma só com ele no começo. Ele tem que, uhum, como eles falam, afiançar, né? Ter confiança e estar forte uhum, em um idioma. Porque quando uhum. É, você... porque se a gente for pensar em construção de linguagem, a gente tem que ter uma base para depois construir De a outra. outra, né? Pois Então, é, assim, é igual para nós, para aprender inglês, tem que saber melhor o português para chegar com o inglês melhor, né? exatamente. E para eu, mãe, assim, a gente acaba sempre comparando nossos filhos, apesar de eu fazer sempre Sim. um trabalho de não comparar, mas Não, não tem entender, jeito de não fazer, ente- porque a gente está olhando para dois, normal. entender onde é que tá, né? Será que ele tá bem? Será que ele tá mal? Será que eu tô sendo negligente em algum lugar? Deveria estar fazendo alguma Uhum, coisa? Então, você vê as crianças que são bilíngues, eles são trilíngues, né? A quantidade de palavras que eles vão aprendendo é diferente, né? Assim, por exemplo, se eu não sei os números, mas eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Se uma criança com 4 anos tem que saber 100 palavras, ela não vai saber 100 palavras de português, 100 palavras de espanhol, 100 palavras de inglês. Ela não vai aprender. saber 100 palavras dos três Dos 3 idiomas, idiomas. exatamente. Então, isso às vezes Entendi. dá a impressão de que a criança não está desenvolvendo, porque ela não tem repertório de palavra para construir uma frase. Além do que, numa mesma frase, ela conseguia falar 3 idiomas diferentes com 3 fonéticas diferentes. Nossa. Então, assim, na cabeça deles, do meu filho, era uma coisa complicada para ele articular e conseguir fazer É, principalmente essa questão fonética, porque a alfabetização para a gente é decodificação de som, né? exatamente. Então, Você saber que é um som tem um jeito de escrever. Então, então era você tem três sons diferentes para uma mesma coisa? Então, essa codificação e decodificação, para ele, demorou muito tempo, comparado com uma outra Uhum, criança, né? entendi. Então, assim, Entendi. mas a escola sempre veio junto comigo, né? Assim, e eu sempre fui Então, na perguntando. pandemia, como é que aconteceu aí? Porque assim, né, a gente tem uma vivência Brasil, né? Aqui, pelo menos com a minha também passou pela alfabetização na pandemia. Foi muito ruim, assim, muito ruim mesmo. Apesar de eu estar numa escola muito boa, Uhum. né? Ela estava numa escola bem engajada, assim, em auxiliar os pais, sabe? Eu não Ai, travou para mim. a internet que deu uma... Ah, Voltou? voltou, voltou. Voltamos. Então, o que que acontece? A gente tem aqui a Duda, ela passou por tudo online, ela tinha aula no período da aula normal, tocando aqui, normal. Bem, e aí o que que acontece? Ela tinha aula normal à tarde, né?
Só que como ela tinha muita dificuldade com a questão ainda da alfabetização, né? Ela passou por uma fase bem difícil para alfabetizar. Eles tinham um atendimento com uma psicopedagoga no contraturno. Então ela fazia aula normal no horário e tinha uma psicopedagoga 2 vezes na semana no contraturno para tirar dúvidas, se são dúvidas aí relacionadas à questão mesmo da própria alfabetização mesmo. Né? Era uma coisa bem de brincadeira, jogos ela adorava participar. E algumas também em relação ao inglês, porque também era uma escola bilíngue. Então, assim, e foi muito difícil, porque como ela não tinha alfabetização ainda no português, nossa, ela tomou uma birra de inglês que você não calcula. E aí foram 2 anos na pandemia desse jeito, né? Então, assim, foi ainda mais complicado para que ela pudesse desenvolver. Mas foi tudo nesse sistema, era aula, a entrega de coisas pela internet e depois o processo mesmo do reforço. Como é que funcionou aí? Não, então, aqui, o dia que fecharam as escolas, né, foi uma sexta-feira. Na segunda-feira já existia tudo, toda a plataforma, porque a escola já trabalhava assim. Ela já trabalhava ela trabalha com a utilização de iPad a partir do 1º ano. Né? No jardim de infância, eles têm uma aula com tela, mas dentro da escola. Uns minutinhos onde eles fazem joguinhos. Então, mas o material que eles geravam já estava todo dentro de um aplicativo onde a gente podia ver. Então, esse foi o aplicativo, que é o Seesaw, que a gente usou, que a escola, a partir do dia 1, na segunda-feira, já começou a usar. Então, a gente não teve nenhum tempo sem aula. Então, assim, na sexta-feira... Então foi direto. Na sexta-feira decretaram, né, o fechamento e na segunda-feira vamos continuar as aulas. E com esse sistema. Então, foi até rápido. Mas eram aulas super... Primeiro foi... Acho que no começo todo mundo foi meio bagunçado, porque ninguém sabia muito bem como fazer, né? Porque também tinha aquela história de que vai passar, que vai, né? Não, é temporário. De repente o temporário virou 1 mês, virou 2, virou 6 meses, virou 1 ano. Aqui demorou muitíssimo a voltar às aulas. Muito. Mesmo? Muito. Parece que eu já tinha voltado. A pandemia começou em 2020. Março de 2020 aqui no Brasil já estava estourado. Aí parou quando? Porque parou em setembro de 2021. Aqui, quando voltaram as aulas normal, ano passado, 2022. Posso estar equivocado. A gente ainda voltou em setembro de 2021. Não, eles voltaram com pequenas bolhas, iam alguns para a escola, mas aí fechou de novo. Foi isso. Então foi muito parecido aqui, então. Então foi muito parecido. Mas aí eles entraram já no sistema online e aí com aula normal? Com aula normal. O dia inteiro? O dia inteiro não. As aulas eram curtas, tinham horários, as turmas foram divididas, mas tinha muito daquela coisa assim, tem que abrir a câmera, não tem que abrir a câmera. Gente, ele estava no Jardim 5, ele não estava nem na primária ainda, né, o pequenininho. Nossa, e ele tava fazendo online também? Mas eram aulas bem curtas, não era que ele passava as 8 horas do dia dele conectado, não era. A minha filha já tinha aulas que eram mais longas, mas também ela já é mais velha. Essa longa e curta era de mais ou menos quanto tempo? Uns 30 minutos, 20 minutos? Era curta, era uma meia hora de aula. E depois de um tempo foi aumentando, porque as crianças foram pegando intimidade com a tela, e foram entendendo que elas podiam falar, que elas podiam conversar, né, entre elas ali. Tinha a tela que elas podiam desenhar, interagir com a professora. Mas mesmo assim, a alfabetização do meu filho não fluía, né? Porque não flui. Não tem jeito, né? Não tem como você ensinar. Então, não tem como você ensinar à distância. Nada substitui o ser humano e essa conexão, né, na hora de escrever. Nada substitui o professor nesse sentido mesmo, né? O mediador, ele é fundamental. Mas ainda eu brinco muito que, para nós aqui no Brasil, eu acho que para todo mundo, mas eu acho que essa pandemia ela veio de uma forma muito importante para poder mostrar de fato a importância de um professor. Porque até então, a gente ouvia reclamar demais, né, de professor, porque não sei o quê, a vida de vocês é muito fácil,
é só dar aula, né? Não entende o que a questão do montar uma aula, do planejar uma aula, né? Que não é simples assim. E não é só Eu isso. lembro que na época da pandemia eu estava em 3 escolas. Nossa. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 6, 10. Eu tinha 26 turmas que eu tinha que planejar. 26 turmas. E sabe de uma coisa? Os pais acham que os filhos, dentro da escola, se comportam e prestam atenção como anjos. Que difícil é só o Também filho... foi outra coisa boa da pandemia. Descobriram que não. Gente, na hora que o filho não entendeu uma coisa e que ele desiste na hora, né? Você conseguir voltar com aquele gancho, voltar com aquele vínculo para a criança continuar tentando, mesmo na dificuldade, os pais viveram na pele, né? Assim, eu fui uma que fui estudar para poder ensinar. Como é que eu vou ensinar uma criança que não quer ser ensinada? Que também entra isso, né? Pois é. E aí eu fico muito ressabiada em relação a esse tipo de coisa, né? Porque depois aí teve uma super, né? Nossa, nós precisamos dos professores, volte já à escola. É óbvio que teve muita demagogia, teve muita hipocrisia nesse volta das escolas, né? Principalmente relacionada a essa questão de, eu não quero meu filho em casa o dia inteiro, né? Agora faz então, mal, assim, né? Agora faz mal. Agora faz mal. Exatamente. E aí, o que acontece? Mas eu acho que também teve uma conscientização de olhar também para essa questão da educação, o que está sendo colocado. Eu vejo que a gente deu uma melhorada em observar essa questão do desenvolvimento da criança. E hoje, pelo menos aqui em Uberlândia, a gente tem um grupo interessado em saber um pouco sobre o desenvolvimento infantil mesmo, para saber quando é que as coisas vão acontecer. Só que antes da pandemia eu não percebia isso, sabe? Eu acho que agora não tem muito mais saída, porque ficou tão escancarado que, assim, e também por ser uma consequência da pandemia, o que aconteceu com os processos de aprendizagem por aí, então acho que o povo agora começou a ficar um pouco realmente preocupado, falou, olha, não tem que começar a olhar para isso. Agora, uma pergunta que está anotada aqui, que eu estou querendo já te perguntar. Aqui no Brasil, você vivenciou, eu não sei se você chegou a vivenciar isso mais de perto dentro da escola, mas existe aquele negócio, né, agora de falar dos problemas de aprendizado, né? Então, os problemas de aprendizado, e a gente sabe que tem N ordens aí para atrapalhar o processo de aprendizado, né? Então, pode ser uma questão emocional, ou pode ser uma questão biológica, ou uma questão motriz, né? Depende aí do ambiente, né? Então, tem muita coisa aí que a gente leva nesse sentido. Como que é isso aí na Argentina? Você consegue perceber como que eles lidam com essa dinâmica das dificuldades escolares? Porque, assim, seu filho estava com uma dificuldade de adaptação ali, de entender aquele momento, e você precisou de entrar, né? E aí, essa necessidade de entrar, né, para poder auxiliar num processo que é psicológico, né? Não é uma coisa comum aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? Mas, assim, como que é isso? Como que a escola age quando a gente fala de um TDAH, de uma dislexia? Como que você já percebeu isso? Já, eu acho que, assim, eu vim do Rio de Janeiro, de uma vida super, assim, atribulada, trabalhava, tudo. Mudei muito quando cheguei aqui. Quando meu filho começa a ter um problema ali de se relacionar e tudo mais... Quando me chamam, se relacionar não, de se adaptar, que ele não tinha problema de se relacionar, tinha problema de se adaptar ali onde ele estava. Quando a escola me chama para conversar, eu chamo meu marido e falo, vamos junto. E essa é outra coisa que eles prezam muito, né? Que vai pai e mãe para reunião. E aí eu falo, vamos lá. Eu já vou assim, né? Já com o olho cheio de lágrimas falando, não, vão falar que o Gustavo tem TDAH, eu tenho certeza que vão falar, ele é muito agitado. Ai, já estou preparada, se prepara, Bruno, porque a gente vai ter que procurar ajuda. E aí vem a professora para dar o feedback de como ele estava indo nessas primeiras semanas e tudo mais. E que realmente ele não sentava na rodinha para cantar música, ele gostava de ficar andando. E aí eu perguntei logo, mas ele tem um problema, ele precisa de ajuda, eu preciso contratar um psicólogo, o que eu preciso fazer? Ele tem algum distúrbio, algum transtorno? Aí eles me olharam assim, não, ele é uma criança em desenvolvimento. Eu olhei assim... Ele estava com quantos anos? Não, de 3 para 4 anos. 3 para 4. Que já foi uma coisa assim, que todo mundo falava, nossa, Gustavo é muito agitado, né? Porque ele é da pá virada, ele é cheio de energia e mais um pouco. Então eu olhava aquilo
E achava que a escola ia falar que ele tinha um transtorno, alguma coisa, para ele ficar mais calmo. E foi o contrário. Eu disse, não, ele é uma criança normal em desenvolvimento, né? Ele vai chegar lá. Né? E me deram esse retorno. Se a gente achar que existe alguma coisa que precisa, que a gente não tem aqui dentro da sala de aula, e que a gente não tem aqui na escola, a gente vai trabalhar junto. E aí me informando com eles... Já não jogou a responsabilidade toda para você, né? Ó, nós vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. E aí eu descobri que aqui você não dá um diagnóstico, eu acho que, se não me engano, posso estar errado nos números, mas é mais ou menos por aí, que são 2 anos que você avalia a criança com uma equipe médica. 2 anos em que ela está na escola. Isso. Independente da idade que ele entrou. Independente da idade que ele... Então, que eles avaliam durante 2 anos a parte de fono, de aprendizado, motor, é um conjunto. São vários profissionais que vão analisar a criança. Eles têm os profissionais dentro da escola? Não, eles não têm dentro da escola, mas é o que eles vão falar assim, olha, a gente está analisando agora o seu filho, seria importante que ele consultasse uma psicopedagoga externa para fazer um parecer X. Olha, ele precisa de... Então, ele abre para a possibilidade de uma equipe multidisciplinar olhando essa criança. E você vê dos profissionais aqui, também eles não é um profissional que vai dizer assim, nossa, seu filho tem, por exemplo, TDAH. Não vai, é uma equipe que te avalia por um tempo, não é por 1 mês, 2 meses. Né? Até porque você tem toda essa questão do ambiente, o que a criança está vivenciando, que pode ser um sintoma, né? Então, isso foi o que eu aprendi aqui, que você não é um olhar assim, não é uma fotografia, não é uma fotografia da criança que vai dar um diagnóstico. É um videozinho que a gente tem que ver deles. Na sala da minha filha tem crianças com dislexia e eles têm eles se adaptam, né? O tempo que ela vai fazer uma prova é maior, a letra vem maior, tem a questão das cores, né? Então isso tudo, eles se adaptam para a criança poder performar com a capacidade dela, né? Na verdade eles avaliam. Isso é uma avaliação, né? Eles adaptam para poder saber o que aquela criança sabe, porque isso é uma das coisas que eu percebo que aqui nós estamos... Nossa, tem que ser urgente isso, porque eu falo que, às vezes a gente não vai dar nome pro boi. Mesmo porque, igual você falou, dar nome pro boi às vezes leva tempo, né? Mas você não pode errar a conduta, sabe? Você não pode errar a conduta. Tipo assim, ele está em processo diagnóstico com uma equipe de 5 pessoas. Beleza. O que você já sabe que você vai começar a intervir, né? Então, olha, ela é uma criança que, sei lá, ela ainda não tem consciência fonológica. Então, comece a trabalhar a consciência fonológica. Não espera dar 6 meses para começar a fazer alguma coisa. Né? Então, não, isso sim. Esse processo avaliativo é muito raso aqui no Brasil. Eu venho percebendo isso, assim, claramente. E não é, por exemplo, de Uberlândia. Não é um problema de Uberlândia. Não é um problema social ou uma discrepância financeira somente. É uma questão realmente, tipo assim, estrutural. Não se avalia a criança da forma que deve, não se leva em consideração o processo de desenvolvimento da criança. Igual, por exemplo, ouvir isso que você está falando, olha, não, ele tem 3 anos, ele está em processo de desenvolvimento. Gente, 3 anos de idade, coitado do menino, o setor inibitório dele não está nem começando a trem funcionar. Como é que você quer que o menino fique sentado? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que falta muito desses conhecimentos, que são conhecimentos que passam pelo o que é o ser humano, sabe? Tipo assim, ele tem os marcos de desenvolvimento, beleza. Tem uma questão da evolução psicológica, do processo de interação, que é extremamente importante. A gente tem que levar em consideração essa questão motora, né? De desenvolver habilidades motrizes de corpo agindo no mundo, né? E existe também um tipo assim, ele tá dentro do que a gente está esperando? Tá. Mas ainda dá para esperar? Dá, então deixa o menino aí, gente. Vai estimulando. Estimula o máximo que conseguir estimular, né? E aí depois você pensa se vai ou não fechar o diagnóstico. Né? Pois é, eu acho que isso que eu aprendi muito, assim, aqui, e um pouco foi pelo olhar que a escola tem,
É um pouco isso que você falou, é olhar para o meu filho e ver o que ele precisa, independente se ele tem um diagnóstico ou não. Mas o que eu Sim. preciso fazer por ele, para que ele se desenvolva, né? E é muito diferente, né? Como é diferente quando a gente olha para a pessoa desse jeito. Eu falo que É a verdadeiramente olhar o ser, gente... né? Então. É porque você deixa de olhar o problema, entende? Você deixa de olhar o problema. É igual, já viu quando, né, você está em terapia e você fala assim, não, mas é porque é meu problema, é meu problema, é meu problema, é meu problema. Sai do problema. Muda o olhar, muda o olhar. Vamos tentar uma solução. Porque senão você vai encaixotar teu olhar, entendeu? E você não vai realmente sair dali. Você vai ficar rodando o rabo, entendeu? Não vai. Então, assim, quando você olha para a criança em desenvolvimento, você tem que ter o critério de saber o que está em desenvolvimento, ou seja, está madurando nessa criança, né? Tem muita coisa ainda que está em desenvolvimento mesmo. Exatamente. E as coisas que você vê que, olha, é igual, tem algumas professores que falam assim, mas Carolina, como é que eu sei? Eu falo, olha, uma criança com 1 ano de idade, ela já vai ter que estar, pelo menos, né, fazendo os seus primeiros, as trocas das pernas para andar. Ela tem que estar, né, em geral, marca de 1 ano, ela já está andando. Mas se ela atrasar 2 meses, 3 meses, não significa que ela está, de fato, atrasada. Significa que ela levou um tempinho maior para isso. Entendeu? E não significa que lá na frente vai ter um prejuízo também, né? Exatamente. Então, assim, é esse olhar de bom senso mesmo, né? O meu filho com essa dificuldade no começo de escrever, né, de completar a alfabetização, ele falava muito isso. Eu não sei escrever. Eu não vou escrever porque eu não sei escrever. E aí a gente sempre falava assim, não, peraí, agora você não está escrevendo do jeito que você gostaria, mas você vai chegar lá. Vamos junto que você vai chegar lá. E hoje em dia ele lê e ele escreve super bem, e é que os professores daqui falavam dele. Em algum momento o estalo vai vir, e quando o estalo vier, vai ser dos 3 idiomas ao mesmo tempo. Porque quando ele entender a lógica do codificar, decodificar... Da língua, da comunicação, né? Na hora que ele entender essa lógica, ele vai conseguir aplicar para qualquer idioma. E assim foi. Ele, às vezes, quando está lendo um texto, ele só me pergunta assim, é em espanhol ou é em português? Porque ele precisa lembrar se vai fazer... Ai, peraí, basta cachorra. Se vai falar o J como J ou como J. Então, ele precisa... ele precisa que alguém, às vezes, fale, porque como é muito parecido, não é como em inglês, que você já logo percebe que as palavras, né, estão falando outro idioma. Não estão soando igual ali, né? A melodia é diferente. Mas ele consegue ler hoje os 3 idiomas e escrever nos 3 idiomas, né? Assim, veio o clique. Demorou. Mas foi um processo de adaptação aí de 6 anos, né? 5 anos? 5 anos, Mas assim... Nossa Senhora. Ele está desde o Jardim 5, ele agora está no 3º ano, assim, do Jardim 5 até o final do ano passado, num processo de alfabetização, né? E a sua mais velha, que chegou um pouco mais velha? Ela já estava alfabetizada. Ela começou aqui no primeiro ano. Então a troca foi mais fácil. Não, ela, uma gênia, assim, nossa, mas como ela já fala, como ela já escreve. E aí, quando vem o segundo que não fala e não escreve, você fala, mas o que eu estou fazendo de errado nesse aqui? Se a outra foi tão bem. Mas é isso, né? É o que a gente acha. Fala, mas eu tudo do mesmo jeito, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E é de novo, né? Mas são 2 seres humanos diferentes, né? É aquele olhar egocêntrico, né, que a gente tem, que tudo é nossa culpa. Não, peraí. Para de olhar para si e vamos olhar o que ele precisa. Né? Exatamente. E deixando de olhar assim, o que foi que eu errei, que eu comecei a falar, não, peraí, não é o que eu errei, eu não errei. Vou estudar, vou me aconselhar. O que ele precisa que a outra não precisava, né? Então eu tenho que mudar isso. Deixa eu olhar para ele e entender onde é que está a dificuldade. Então, assim, muito ele tinha vergonha de falar, tinha muita vergonha. Ele é muito tímido, ele é muito perfeccionista, ele tem aquela coisa que, assim, enquanto ele não sabe, ele não vai fazer. Já minha filha... Você já tentou investigar o temperamento dele? Ele... Já, não, pior que já tentei, assim, eu acho ele mais para fleumático. Realmente mais, né? As coisas ali ficam, né? Então, assim, ele fica esperando ter muita certeza do que o que ele está fazendo está certo para fazer. Então, assim, até
o meio do ano passado, ele ainda escrevia com muita reticência. Aí, outra coisa que é legal da escola, que até eu comentei com você quando eu te escrevi, que é a escola, quando ela percebe, ela tira as crianças de sala de aula para uma aula particular, dentro da escola. No momento da No aula, momento então, ela tira. da aula. Então, assim, crianças que têm mais dificuldade. Meu filho tinha mais dificuldade na escrita, ali no grupo. Ele era retirado para fazer algo mais individualizado, que fosse para ele a necessidade dele. Chegava nessa aula particular, né, dentro da escola, ele escrevia super bem, ele lia super bem. Mas... E aí, quando isso acontecia só com ele naquele momento, ou tinha outras crianças ao mesmo tempo? Tinham outras crianças. Então, assim, não é só uma criança não era que só sai. Ele, não é só ele que sai. Não, cada criança sai para melhorar alguma coisa que precisa. E não necessariamente. E no mesmo momento. Não no mesmo momento, saem em momentos diferentes. Então, e eles já entendem essa dinâmica. E já levam... Então já entendem que vai ter algum momento em que algumas crianças vão sair para ter um reforço ali, auxiliar no que precisa. Exatamente. E para eles, esse reforço, eles vão construindo isso como não é algo ruim, não é algo que eu tenho que ter vergonha, porque eu preciso de um reforço. Porque todo mundo em algum momento ali precisa, né? Entendi. Então é normal. Então, na verdade, acabam que todas acabam saindo em algum momento, porque de fato vai ter um momento ali que não vai encaixar. Exatamente. Em algum momento você vai precisar. Às vezes o que é bom, sei lá, em matemática, em línguas, idiomas, mas ele precisa de um apoio mais assim, psicoemocional. Então precisa trabalhar emoções, que é outra coisa legal que eles fazem aqui, que trabalha-se emoções desde o jardim de infância. Né? Olha que legal. Eles têm uma aula que é sobre emoções. Né, que eles levam toda a primária. Isso está sendo bem incorporado agora, né, no processo educacional. As escolas estão utilizando isso como um recurso a mais. Eu tenho percebido, pelo menos o que eu tenho percebido nas escolas que eu faço orientação, ou que tem alguma criança que está lá, essa questão das emoções, de como, né, verbalizar isso, fazer uma comunicação mais saudável, vamos dizer assim, né, daquilo que você sente. Eu tenho percebido que as escolas estão se abrindo para isso, né? É uma coisa muito boa, na verdade, né? Eu acho que é importante ter isso. Eu vejo que na escola deles, eles trabalham as emoções, trabalham também um pouco do conviver, né? Aquilo, poder olhar para o amigo e falar, o amigo não tá legal, o que eu posso falar? Isso é treino, né? Só que parece que ninguém nunca contou pra gente que... Não, a empatia é ensinado. A gente acha que você vai ser empático porque veio lá do fundo do seu coração. Você simplesmente você é uma pessoa empática. Você teve que refletir sobre isso, pensar um pouco para interiorizar e poder praticar. Então, eles têm isso, né? Eu olho um amigo, ele não está bem, o que eu faço? O que eu posso falar? Quais são as palavras que são legais? O que não é legal de falar? E isso é muito legal, assim, deles, assim... Às vezes eu posso estar brava... E você vê que essa atitude, ela passa dos muros da escola? Passa. Você vê ele agindo isso em outras situações? Não, passa, é o que eu falei. Eles às vezes vêm me ensinar, que às vezes eu tô brava, você fala assim, ai, não acredito, não. Mamãe, não pode falar assim, porque não dá para mudar. Eu olho para eles, ai, meu Deus. Verdade, não dá pra... Sabedoria, Senhor, sabedoria. Eu falo, é verdade, eu não posso fazer nada, né? Vamos aqui então esperar nessa fila, ou sei lá, alguma... Então, eles têm esse olhar mais social, né? Que eu acho que, assim, eu não tive isso na minha educação. Né? Também não, nós apanhamos na bruta. Exatamente, eu tive que depois de velha aprender que eu não sabia um monte de coisa porque ninguém tinha me falado assim, você já parou para pensar sobre isso? Não. O que eu falo para uma pessoa, sei lá, outro dia meu filho me perguntou assim, a avó de uma amiguinha dele faleceu e ele voltou para casa e falou, mãe, o que eu tenho que falar para uma pessoa quando a avó morre? Falei, nossa, meu filho, a pergunta é muito boa. Falei, o que você gostaria de falar? E eu comecei, porque assim, nunca parei para pensar o que exatamente você falaria. Eu falaria, eu deveria falar, ou seria bom ser falado, e o que não deveria falar, né? Nossa! E aí, ele vir com essa pergunta, eu acho... Pesado, né? Pesado, né? São coisas... Eu falo que as crianças realmente, elas ensinam pra gente demais, né? Porque, tipo assim, pensando nessa pergunta, eu não saberia responder também.
Não, pois é, eu no Sim. momento eu não soube o que responder, né, assim. E ele queria saber, ele, na verdade, nesse dia, ele até saiu mais cedo, pediu para ir buscar mais cedo, porque ele estava com muita dor de cabeça, porque ele ficou muito magoado pela amiga ter perdido a avó. E, e ele queria saber, e foi muito engraçado, porque foi uma super conversa. Eu falo, ele faz a filosofia do antes de dormir. Chega antes de dormir, ele faz aquelas perguntas que você fala, Senhor, fecha o olho e dorme. Agora não é hora disso, meu filho, pelo amor de Deus, não usou madrugada a Deus. É, tanto que eu já comecei, eu boto ele para dormir mais cedo, porque eu sei que vem a pergunta filosófica, né? E ele É, veio nesse assim, que eu tinha, que eu deveria sentir? Porque ela não é minha avó, mas eu tô triste, eu posso ficar triste? Mesmo ela não sendo minha avó, eu nem conhecia ela. Eu falei, não, pode, você pode ficar triste, né? Porque eu sempre falo para ele, se acontece algo assim, a gente pode rezar uma Ave Maria, né? sim, Por essa pessoa que foi encontrar sim, sim. Deus, você pode rezar uma Ave Maria para sua amiga que deve estar triste. Então ele ficou assim, aí ele de noite falou, vamos rezar então para a avó dela e para a família. Eu falei, então vamos. E é isso, né? Assim, ele tem recurso, porque ele trabalhou, a gente voltando para a escola, né? A escola trabalha isso e a gente trabalha dentro de casa. O que eu aprendi na escola aqui é isso, é a construção de comunidade, é que não tem como você falar que seu filho está numa boa escola se você, família, não participar da escola. Nunca a escola vai ser É. boa se a família não participar. E tipo assim, não adianta também só culpar a família também. Tem muita coisa que o Exatamente. profissional também tem que saber fazer. É igual se você vivia uma realidade no Brasil em que você nem entrava na escola e você chegou aí numa escola que entendia que a sua participação naquele momento era essencial É. para estar ali. Ela não estava preocupada se você está vendo como é que a professora está dando aula, se o que está É. acontecendo, Eu não né? senti isso. Eu não senti que tinha essa preocupação de se eu ia julgar ou não a escola. Eu vi que eles tinham um olhar ali, para É minha genuíno mesmo, para né? a criança se adaptar e né, não só se adaptar, para a criança não ter um trauma, não ter uma relação ruim com a escola, né? Uhum. Então Mas assim, porque ela vai passar a maior parte da vida dela dentro de uma, né? não é? Pois é. É melhor Eu que acho que a gente passa goste. mais tempo, tem criança que passa mais tempo na escola do que com os próprios pais, então tem que ser um lugar muito acolhedor, tem que ser realmente um lugar muito aberto a entender esses processos, né? E aí, óbvio, a família faz parte dessa construção, totalmente faz. Mas e para aquelas mães que às vezes, talvez não seja o que acontece com você, mas, por exemplo, eu tinha mães que trabalhavam das 7 horas da manhã e voltavam 8 horas da noite para casa, porque tinha que pegar 4 ônibus para chegar em casa, né? Não é a minha realidade, de fato, não é. Mas tinha mães que chegavam super tarde, na hora que chegava em casa tarde, eu estava destruída, acabada, ainda tinha que arrumar as coisas de casa, e o menino queria ela, né? A criança queria ela. E assim, às vezes não dava, É, não dá para ficar seu emprego, porque é, senão a pessoa não come, é. né? Então Não, a gente vive isso tem que muito treinar muito a aqui. cabeça, né? Eu acho que tem que ter as mães que têm essa realidade, tem que ter uma fortaleza muito grande, tem que ter uma base muito grande, porque por mais que você tenha que trabalhar, por mais que seja difícil, no final das contas a gente está formando um cidadão, é o que eu falo. A gente não está programando um robô, a gente está formando um cidadão. Então a gente tem que buscar as As mães, fortalezas. geralmente, quando elas chegavam, mas as mães, quando chegavam, estavam nessa situação, né, elas, assim, eu já tive casos de mãe chegar chorando mesmo, sabe? De não saber o que fazer, porque de fato não tinha como ajudar. Eu tive mãe analfabeta, que não sabia fazer tarefa nem ler para o filho, né? Então, assim, a gente vê essas realidades. E aí, quando eu me deparava com elas assim, né, eu confesso que tinha uns que eu até chegava a chorar, assim, porque eu me Imagina. colocava muito na pele da pessoa, sabe? E o que eu sempre falava, eu falava assim, olha, no tempo que você tem, faça com que esse tempo valha todo o tempo que você não está. Esteja com É. ele, né? Esteja com a sua criança, genuinamente, né? Não é estar com a criança e estar lá, né? Com o É. celular no tablet, Sabe, né? O Ítalo esses dias falou uma coisa, não sei se foi esses dias, mas que ele falou uma coisa que para mim me pegou bastante, que é a gente não precisa saber tudo para ensinar o nosso filho, porque senão não existiriam santos, né? Ou seja, santo só nasceria de santa.
né? Exatamente. Então, e se tem uma coisa que nós não somos, em essência é santo. Então, assim, realmente não vai. Eu acho que assim, eu não sou a rainha das virtudes, mas se não sou eu para ensinar as virtudes para os meus filhos, quem vai ensinar? Né? Exatamente. Quem vai ensinar? E é um pouco da gente ter a paciência e a humildade de poder fornecer o que a gente conseguir. E, gente, no final das contas, eu já fui essa mãe que trabalhava 12 horas por dia, minha filha passava 12 horas na creche, eu pagava multa porque eu atrasava para pegar ela na creche, terminava às 7, eu chegava às 7h30 e pagava multa. Então, assim, às vezes falava, é melhor pagar a multa do que eu não podia deixar a reunião no meio do caminho. Então, melhor pagar a multa. Hoje, quando que isso mudou? Quando você foi para a Argentina? Na verdade, 1 ano antes eu decidi parar de trabalhar, porque, enfim, é toda uma outra história. Mas eu acho que hoje em dia super dá para você trabalhar e você manter a sua família, uma vez que você tenha a sua cabeça organizada. Porque não é lindo você chegar em casa e seu filho querer você? Nossa! Se o seu filho não for querer estar com você, eu tive que passar por um problema muito sério para eu poder enxergar isso, mas isso vai dar uma outra live, nós vamos ter que começar de novo. Isso dá uma outra live, porque isso é muito maternidade, cara, isso é muito maternidade real. Mas eu tive que passar por um problema muito sério para eu poder falar assim, não dá para trabalhar do jeito que eu estou trabalhando. E assim, hoje eu acho que eu trabalho ainda muito. Eu estou num processo, na verdade, que tá me demandando um pouco mais de tempo, mas é igual eu falei para elas, isso agora é um processo. É um processo que eu coloquei de uns 4, 5 meses que vai acontecer, mas que eu preciso para poder estar mais perto delas também. Né? Mas, assim, eu não saio da minha casa à toa mais. Não saio. Eu fico em casa, fico com minhas meninas. Eu acho que quando a gente tem a intencionalidade bem definida e bem clara na nossa cabeça, fica mais fácil da gente atuar com os nossos filhos, né? Fica até mais fácil da gente trabalhar e da gente voltar para casa. E outra, a gente acaba sendo um número para a empresa. Sim. Porque se a gente morre, a empresa vai lá e substitui. Quem substitui a mãe dos seus filhos? Pois é. E quem substitui esse momento, né? Isso é um ponto. É um ponto que a gente tem sempre que pensar. Compensa o preço? Compensa... E assim, eu falo isso de vez em quando para o meu marido, eu falo assim, olha, a viagem para o exterior pode esperar. A viagem para o exterior pode esperar. Porque não faz diferença. Não faz diferença. Porque se eu não estiver em casa o tempo que eu olho e falo assim, minhas meninas estão bem, não adianta eu querer fazer coisas, ter coisas. Se elas que são o meu legado, né? Então a gente deixa legados, né? Então, assim, não faz sentido. No final das contas, é essa pergunta. Você é um número para o sistema, mas para sua filha, você é a pessoa mais importante da vida dela. Eu tinha um mantra quando eu deixei de trabalhar, o meu mantra era: nenhum sucesso profissional supera um fracasso familiar. Nossa! É isso. Então, assim, eu tinha muito isso. Assim, eu estava vendo a minha família fracassar. E com muito sucesso profissional. E eu saí no auge da minha carreira. Né? Aonde estão os seus princípios? Onde está? E aí as coisas perdem realmente o sentido. Mas vamos marcar outra conversa. Precisamos. Precisamos de uma nova live para a gente falar sobre essas maternidades reais que a gente vive aí. Inclusive a minha menor está aqui na sala, ela não entrou aqui porque ela viu que eu estava na live. Ela está lá na sala porque ela tem 30 minutos, ela sabe que ela tem 30 minutos para poder fazer nada, para depois começar a estudar. Ela está lá na sala da clínica, eu estou aqui na clínica. Ela tá lá, delícia. Guardando, ela nem entrou aqui ainda. Ela tem quantos anos? A Duda tá com 10 e eu tenho a Maria Clara que vai fazer 18 na contagem. Na contagem, assim, ó, foi chegar nos 18 anos. Que lindo! Mas é bom demais. É porque, assim, eu acho que se eu tentasse viver sem elas, hoje minha vida seria muito diferente, mas seria muito pobre. Então, assim... elas que dão sentido para as coisas que a gente faz. Eu falo isso do meu filho agora, de 2 meses. Depois de 8 anos, a gente teve mais um. E eu falo, como é que a gente viveu até hoje sem o Luquinhas? É a diferença das minhas duas, de 8 anos. Exatamente, 10 e 18.
Mas é muito assim, é gostoso. isso. Os filhos são a bênção de Deus. É isso. Ele vai dando presentes durante a nossa vida para a gente poder ir aprendendo um pouquinho mais. Não é? Ai, obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Para mim, um prazer, uma Eu que honra. agradeço. Tenho te acompanhado nesses últimos tempos, tenho gostado muito do seu conteúdo. E eu acho que é isso, a gente tem que ir distribuindo um pouquinho o que a gente sabe, né? É isso, sem dúvida, sem dúvida. E assim, né? A gente distribui conteúdo, mas nada melhor do que a vivência. Né? Quando a gente traz as experiências aqui, é muito legal. E assim, é bom que a gente mostra também que essa coisa de ser forte, fodona, não existe. Né? A gente é fraca mesmo, tem que aprender mesmo no dia a dia. E a gente só aprende com os outros, não tem outro jeito. A gente só aprende com os outros. Na troca na vivência, com o outro. na convivência. Exato. Na vivência. Exatamente, exatamente. Carol, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu fiquei extremamente feliz da gente poder conversar um pouquinho. E já vou te falar, ó, agenda aí um outro dia para a gente poder conversar sobre essas maternâncias aí que a gente passou durante esse tempo. A gente podia abrir uma caixinha de pergunta, hein? Botar do que a gente falou, que foi né, a gente fez uma salada mista aí. Do que a gente falou, alguma coisa que gostariam que a gente falasse um pouquinho mais? Não é? Caixinha aberta. Caixinha aberta logo após terminar isso aqui. Caixinha aberta. Aí depois a gente senta, vê o que o pessoal escreveu e vamos para a próxima live. Obrigada, viu? Fechou? Fechou. Beijo grande, Carol. Tenha uma excelente semana aí para você. E vamos conversando aí, viu? Obrigada, gente. Beijos. Beijo, até mais, gente.